Você acha que você deveria fazer menos reuniões aí com a equipe do seu projeto de software? Você acredita que a comunicação no ambiente que você trabalha deveria ser melhor? Que apesar das diversas tecnologias, você tem Teams, você tem Slack, você tem SharePoint, você tem OneDrive, você tem tudo para você Meet. gerenciar bem a comunicação dos seus projetos de software, tem Google Meet, tem WhatsApp, tem tudo. Mas mesmo assim, você está todo dia fazendo reunião, as pessoas não sabem onde estão os arquivos, os status das tarefas não correspondem à realidade, você não sabe mais o que fazer. Se você tem problemas como esse, hoje eu e meu colega Gustavo estamos aqui para ajudar você com esse desafio. Meu nome é Agostinho Rios, caso você não me conheça ainda, e eu estou aqui reunido em reuniões, né? Porque eu estou reunido aqui para fazer essa reunião com o Gustavo, estava reunido antes para fazer o script desse conteúdo, e se eu não tomo cuidado, eu estou toda hora em reuniões, mas isso é algo que precisa ser muito bem trabalhado para que você não gaste seu tempo à toa. Certo, Gustavo? É, isso, e eu sou o Gustavo Moraes. Ó, dessa vez foi o Agostinho que colocou o inverso. Ele esqueceu É, de vamos colocar lá o aqui. Insta dele ali. E eu e o Agostinho estávamos em uma reunião agora há pouco para poder marcar essa outra reunião aqui. E depois dessa, nós vamos fazer outras reuniões para marcar reuniões. Então, se você se sente assim também e você quer ser produtivo fazendo isso, conseguir contornar, fique com a gente aqui que a gente vai passar esse direcionamento tech de como você pode fazer isso com efetividade e usando ferramentas ali dentro da sua organização. É isso aí, primeiro ponto, né? O que é a gestão da comunicação em projetos de software? Então, é tudo que você faz para coletar e distribuir as informações dentro do seu projeto para que as partes interessadas tenham as necessidades delas atendidas. Então, se você tem várias pessoas que têm necessidades de comunicação dentro do seu projeto, seja de reuniões, sejam de relatório de status, seja de divisão de tarefas, sejam de painéis de desempenho do projeto, seja de qualquer tipo de acesso à informação, ou simplesmente de comunicações menos frequentes sobre o que vai acontecer com aquele projeto de software, enfim. Qualquer tipo de informação sobre o projeto é a gestão da comunicação. E as pessoas confundem, né, o que é justamente a gestão da comunicação com a gestão de arquivos e reuniões. Não é só isso. Então, muitas pessoas falam assim, ok, a gente tem tudo planejado aqui, mas como que a gente vai gerenciar a comunicação? Ah, a gente se reúne aí uma vez por semana, ou a gente faz uma daily e verifica aí o que está acontecendo no projeto. E não é bem assim, né? Para a gestão da comunicação ser eficaz, é recomendável, inclusive, que você tenha um mínimo de um plano de comunicação. E a gente vai falar Exato. mais sobre fazer isso, né? E, a, e além desse plano de comunicação, uma coisa importante é que determinadas fontes de informações elas vão ser na gestão da comunicação passadas de maneira diferente para pessoas diferentes. Então, Exato. se eu estou dentro da minha equipe técnica, eu vou passar um nível técnico muito maior. Se eu estou junto com a área de negócio, com o cliente em definições, eu vou passar um nível diferente. Se eu estou reportando status, se eu estou reportando meus projetos para a diretoria, são a mesma fonte de comunicação, a mesma fonte de informação, então tudo está vindo do seu projeto, mas a Uhum. comunicação que ela é feita ela é diferente. Então, as pessoas confundem isso em que sentido? Os arquivos, as reuniões e etc., elas vão fazer parte, elas vão ser integrantes de toda essa gestão da comunicação. Mas a gestão da comunicação, ela está muito mais relacionada no quê? Em entregar a informação certa, de maneira que seja entendível para as pessoas certas. Então a gente está muito mais voltado em pessoas do que necessariamente em artefatos, né? É, com certeza. E pensando nisso, você entende que as pessoas até podem usar a tecnologia, por exemplo, para gerenciar tarefas, para gerenciar reuniões. Então, as pessoas vão fazer a reunião no Teams. Só que a reunião ela vai ser fora do Teams, ela vai ser ali naquele chat, que um chama o outro, cria um chat, ou vai ser dentro do canal do projeto. Isso faz toda a diferença, por quê? Porque quando você especialmente trabalha de forma remota, ou até mesmo presencial, as pessoas vão sempre se comunicar. Só que se elas não querem passar uma determinada comunicação, elas vão sempre bypassar a tecnologia, ou seja, elas vão falar assim, olha, por mais que esteja lá preconizado, que, por exemplo, as reuniões de Discovery, a gente vai entrar em detalhes mais tarde sobre o que é isso, são as reuniões para você planejar o produto, identificar a necessidade, estruturar como o produto vai ter aquela necessidade. Por mais que as reuniões de Discover são no canal Discover, por exemplo, lá da equipe que é do projeto, ou vão ser no canal do projeto com o título Discover traço alguma coisa. Pode ser que às vezes os desenvolvedores estejam inseguros e não vão fazer a reunião ali.
eles não vão fazer reunião no canal. E aí, por quê? Porque se tiver no canal do Teams, por exemplo, você que é gerente do projeto, ué, os desenvolvedores estão reunidos aqui para fazer um discovery que não estava programado, deixa eu entrar aqui para ver que eles estão conversando, e às vezes eles estão escondendo uma coisa de você. Eu já aconteceu uma vez com isso, eu estava falando com um amigo meu, vou falar o nome dele aqui, eu até preciso convidar ele para vir aqui no canal um dia, Gustavo Seron, né? Ele tá falando assim, cara, eu estava num projeto aqui, e aí eu descobri que os desenvolvedores, eles, junto com o arquiteto, se reuniram, eu não fiquei sabendo, ele estava diante do projeto, para justamente deliberar uma outra solução técnica sobre uma parte do produto que já estava definido tecnicamente com o cliente como que seria. E aí ele falou assim, olha, isso vai mudar cronograma, vai mudar, até pode ser que mude riscos, né, seja mais arriscada essa nova solução, e vocês deveriam ter me comunicado, porque a gente tinha planejado isso, isso e isso, e agora o cliente quer saber por que, que os prazos mudaram, por que, que o projeto tem mais risco, etc., e ele não sabe. Aí o cara ficou grilado com ele, por ter comunicado para o cliente que essa informação chegou para ele, porque isso chegou para ele através de uma outra pessoa que soube dessa comunicação, entendeu? Então, assim, se você não organiza a comunicação, o cliente ele vai saber pela forma errada coisas que não é que ele não deveria saber, mas ele não precisa saber no nível técnico. Então, assim, o cliente precisa saber tecnicamente que a solução vai ser construída de forma diferente? Depende. Né? Se o cliente não fizer questão disso, não, ele só quer que o resultado de negócio seja atendido. Agora, se ele eventualmente tem um interlocutor dele ali, técnico, e quer saber como a arquitetura está sendo criada, qual é a solução de desenvolvimento, aí é importante que você crie, sim, rotinas, né, planos para que, por exemplo, as reuniões de discovery sejam feitas conforme um determinado planejamento, e caso elas não sejam feitas, que você mande um invite antes com a pauta da reunião, usando a tecnologia adequada, porque se você faz a comunicação presencial, especialmente fora da tecnologia, para que as pessoas não saibam, para que as pessoas, como que eu posso dizer, não tenham acesso a uma determinada comunicação que é crítica para o projeto, que gera risco, você está comprometendo o seu sucesso profissional, que pode sim ter relação com o sucesso do projeto, porque você eventualmente está com medo, porque você não sabe necessariamente como vai ser resolvido aquilo. Eu falei assim, olha, o cliente não deveria saber que a gente mudou tecnicamente a estratégia da arquitetura do produto. Por quê? Porque ele está contratando a nossa empresa. Se nós estamos subcontratando uma outra tecnologia, não interessa. O que interessa para o cliente é que a necessidade de negócio vai ser atendida. Será que é? Entendeu? Será que é isso mesmo? O que vai dizer sobre isso? A estratégia de comunicação com o cliente. No caso, se o projeto não tinha plano de comunicação nenhum, as pessoas se comunicavam como elas achavam melhor, aí abre brecha para isso, entendeu? Então não é que os caras estavam errados e não querer contar para o cliente, e não é que o cliente também não deveria querer saber profundamente ali o design de arquitetura. É que o gerente do projeto, no caso, deveria, como que eu posso dizer, lapidar essas arestas aí relacionadas ao planejamento da comunicação. Então você veja que é muito mais do que definir sobre qual reunião vai ser feita, definir sobre em qual tecnologia vai ser feita a reunião, é sobre você amarrar os interesses das partes interessadas e até mesmo saber o risco técnico do projeto para definir a melhor estratégia de comunicação. E eu vou acrescentar que quanto mais ferramentas você tem, mais difícil isso fica. Então, sim, quando a gente fala, por exemplo, de uma ferramenta corporativa de trabalho, um Slack, um Microsoft Teams, se você tem esse tipo de ferramenta, é mais fácil com que você consiga organizar todas essas coisas. Se você tem, eu tenho metade no WhatsApp, metade no Meet, metade no Discord, metade no Dropbox, metade no Slack, metade em outra coisa, é muito mais difícil você amarrar essas pontas. Por quê? Porque cada vez você tem mais ferramentas que não se colaboram, que não se interagem entre si. Ah, mas eu tenho um plugin aqui que faz. Só que todos os plugins de integração, eles são os plugins mais caros do mercado. As ferramentas de integração são ferramentas muito caras, porque elas sabem que você já está amarrado em várias ferramentas que você não vai trocar. Então, se eu precisar integrar, por exemplo, um SAP com TOTUS, vai ser muito cara essa integração, porque eu não consigo sair do SAP e não consigo sair do TOTUS, por exemplo. Então, esses plugins de integração eles são muito caros. E por isso que, quando você estabelece um plano de comunicação, é o ideal que você coloque já também nesse plano da sua empresa como é feita essa organização, em qual ferramenta. Para quê? Para que isso te dê conforto tecnológico e segurança tecnológica de passar para o seu superior, para o seu cliente, etc. Então, todas as reuniões serão feitas dentro do Google Meets, com uma agenda semanal, e a gravação ficará nessa pasta da reunião. Beleza. Você sabe que
quando eu sair da reunião, vai ter uma pasta lá com isso. A ata da reunião não será feita, ou será feita de determinada maneira e ficará aqui dentro. Então, é esse tipo de comunicação, de plano de comunicação que a gente fala, que não é, de novo, construir uma coisa gigantesca, muito robusta, mas é você deixar claro esses pontos, deixar claro esses pontos para que você evite problemas. Com certeza, porque um grande problema é esse próximo tópico que a gente separou na parte de contexto ainda, né? Que as pessoas confundiram o que significa gestão das tarefas com registro das tarefas. Então, é independente isso. Você vai registrar suas tarefas, você vai registrar suas tarefas no Planner, você vai registrar suas tarefas no To-Do, você vai registrar suas tarefas nas tasks do Outlook, ou, por exemplo, no Azure DevOps, que é provavelmente a ferramenta de gestão de requisitos e tarefas que se adequa à maior parte dos tipos de projetos de software. Não é relevante a ferramenta se você não entender qual será a estratégia para gerenciar as tarefas. Porque gerenciar a comunicação, por exemplo, relacionada ao status das tarefas, ok, a gente vai usar o Azure DevOps, mas quem vai verificar se aquilo lá está de acordo? Entendeu? As pessoas, elas vão receber as tarefas e depois o gerente do projeto que atualiza? Ou elas vão receber as tarefas e elas vão ter que entrar lá na ferramenta e, por exemplo, conversarem entre elas, marcando umas às outras, colocando hiperlink para trocarem informações, trocarem insights, reportarem status das tarefas, entendeu? Então, registrar a tarefa é simplesmente criar a tarefa numa determinada ferramenta. Isso aí é muito menos relevante do que a gestão, entendeu? Então, as pessoas confundem demais isso. Elas acham que, se não está na ferramenta, não está sobre gestão. Pelo contrário. A gestão é justamente a visão do que precisa ser feito. Se você tiver uma daily ali para comunicar o que precisa ser feito, e você vê que essa daily está sendo suficiente, pelo menos por um período, porque é um projeto pequeno, um projeto de uma semana, é um projeto de poucos dias, entendeu? Não é adequado que você não tenha uma ferramenta para colocar as tarefas, mas a gestão está sendo feita, porque as pessoas sabem o que precisa ser feito, elas estão reportando umas às outras, elas estão conversando pelo chat. Melhor que você faça gestão de tarefas que não estão em uma ferramenta do que você colocar as tarefas em uma ferramenta e não fazer a gestão delas. Porque aí você vai ter lá um monte de informação que você não sabe o que fazer com aquilo, que você não sabe se representa a realidade, e a complexidade para você gerenciar vai ficar muito maior, perdendo o propósito de você colocar numa ferramenta para que você tenha uma visão melhor do status das tarefas, o status dos requisitos e, posteriormente, do impacto que o seu software vai gerar. Boa. E aí, veja só. Vamos indo. Aí uma coisa que a gente já entrando nos nossos tipos de reunião. O Agostinho, ele tem uma coisa comigo que ele sempre fala. Tem dia que eu tenho muita reunião, né? Tem dia que são... O último dia que eu teve bastante reunião, eu contei 10 reuniões em um dia de trabalho, tá? 8 horas de trabalho, 10 reuniões. Sem contar o que tem fora do horário ali, gravação, voluntariado e etc. Mas foram várias reuniões. E quando a gente está falando de reunião, algumas reuniões a gente vai falar depois sobre se são produtivas ou não, mas é importante a gente entender que existem tipos diferentes de reuniões. E para cada tipo de reunião, pode haver uma estratégia diferente, como eu posso talvez diminuir essa reunião. Alguns exemplos, uma reunião de daily. Eu tenho uma reunião de daily, qual que é o objetivo da reunião? Da daily? Apresentar o que foi feito no dia anterior e o que será feito no dia de hoje. Será que há um caminho para eu diminuir essas dailies? Para elas serem mais efetivas? Vai ser uma estratégia. Aí se eu falo de uma reunião será que você precisa da daily? Exato. Né? Será que às vezes a pessoa tá dizendo, não, mano, mas a gente usa Scrum, tem que ter daily. Não, cara, pera aí. O que você tem que fazer é gerar impacto. Entendeu? Muita gente fala assim, não, mas a gente tem que usar Scrum, porque o Scrum tem daily, e assim, é recomendável, na maioria dos casos que tem uma daily sim, mas não é obrigatório, né? Mas muitas pessoas acham que o método vem antes do impacto, né? Sim. E é uma grande miopia. Aí você tem a daily, eu posso ter uma estratégia que eu posso contornar essa daily. Hoje mesmo fiz uma call com uma pessoa, ela falou, cara, a gente chegou em um momento que a gente conseguiu fazer uma daily async. A gente mandava, fez um templatezinho, a gente mandava num template num chat e contornei isso. Aí eu tinha uma weekly, uma vez por semana, que não era o objetivo de falar as tarefas do dia. Aí eu tenho uma reunião, por exemplo, de brainstorm, uma reunião de discover. Essa reunião de brainstorm de discover não tem como você necessariamente substituir com efetividade. Porque qual que é a ideia do brainstorm? É juntar um monte de pessoas na mesma sala, no mesmo problema, um war room.
eu tenho um War Room. Cara, é pouquíssimo efetivo você tentar contornar esse War Room de forma assíncrona. Então é importante que você esteja presencialmente. Presencialmente não no local presencial, mas numa reunião, ali junto, na mesma sala, resolvendo o mesmo problema, vendo a mesma tela, compartilhando tela e etc. Uma reunião de status, uma reunião de retrospectiva, uma reunião de planning, uma one-on-one, tipo, além das reuniões de apresentação que a gente tem na nossa empresa, né? Alguma reunião de team building, coisas assim, são modelos de reunião diferente que vocês precisam olhar e a gente precisa começar a categorizar isso e aí colocar essa categoria com impacto. Primeiro, sim, quais são os objetivos das reuniões que eu tenho? E aí, segundo, qual o impacto que ela está gerando e como eu posso contornar isso? Se você tiver essa mentalidade em qualquer uma das reuniões, nos contextos que você tem feito na sua organização, já vai te dar um bom feeling se você está sendo efetivo ou não. Tá? Então vai te dar um bom. Se você fizer só isso, senta nas suas reuniões, avalia elas com o objetivo e com o que elas estão sendo feitas. Então vai te dar um bom feeling de como elas estão, qual que está o status da sua reunião, né? E aí a gente vai sobre os benefícios de ter boas reuniões. E a primeira coisa, né, Agostinho, é a pauta de uma reunião. E como que a gente. Qual o benefício? Por que é muito importante uma reunião ter pelo menos um briefing, um descritivo, alguma coisa que saibam, que as pessoas que estão na reunião saibam o objetivo dela, né? Cara, eu realmente eu fico abismado, assim, como tem gente que gosta de convocar reunião sem minimamente falar o tema, entendeu? Não, convoca uma reunião lá para falar com tal pessoa. Tá, mas é sobre o quê? Na hora ela vai saber. Não, mano, você tem que pelo menos falar, ó, vai reunir sobre isso, entendeu? É claro que às vezes você não quer passar por questões X, Y, Z, mas em um projeto de software é sempre recomendável que você faça reuniões com pauta, pelo menos um assunto. É claro que a pauta não é o assunto da reunião. Então, poxa, a gente falou ali, por exemplo, 5 tipos de reuniões. Tem a daily. A daily, a pauta vai ser o que está lá no seu plano de comunicação sobre o que vai ser abordado na daily. Discover. Discover, não necessariamente você vai ter uma pauta bem estruturada sobre, tipo, primeiro a gente vai destrinchar a necessidade de negócio X, depois a gente vai construir a parte do produto Y, depois a gente vai conversar sobre o teste Z, entendeu? Não necessariamente você vai estruturar toda a pauta, mas você precisa pelo menos colocar um tema. Olha, essa reunião de discovery, de brainstorming, de war room, como o Gustavo falou, ela tem o objetivo de nós conversarmos sobre determinado problema. É fundamental você fazer isso, porque senão as pessoas até se desmotivam, entendeu? Eu vou entrar numa reunião lá, mas eu nem sei para que é, eu nem sei o objetivo da reunião. A reunião sai sem encaminhamento também, que é uma coisa terrível, sabe? Então é fundamental mesmo você ter pauta e preferencialmente você já estrutura as pautas das reuniões no plano de comunicação. Então a dele vai abordar isso, o Discover vai abordar aquilo, Planning vai abordar isso, status vai ser conforme esse formulário, retrospectiva também, porque se você cria método para todas as suas reuniões, pouco provável que você vai ter reuniões adicionais, entendeu? Reuniões que não estavam previstas. Você vai ter, provavelmente sim, mas quando você tiver elas, você vai ser mais cauteloso. Ou você vai até pensar 2 vezes, pô, será que esse assunto aqui que você está querendo me chamar hoje, 7 horas da noite, a gente não pode tratar na reunião de Discover daqui 2 dias? Entendeu? Uhum. Por quê? Porque aí o trabalho produtivo ali, né, das pessoas eventualmente construindo código, ou fazendo planejamento, ou tratando de uma demanda administrativa, ele vai ser mantido e você não vai ter que parar o que você está fazendo para fazer reuniões sem sentido, reuniões não planejadas. Né? Exato. E a importância de uma pauta é que, tendo uma pauta em mente, já vai te ajudar a saber quem são as pessoas que devem estar nessas reuniões. Por quê? Porque um grande prejuízo que as organizações acabam fazendo, né, é envolver reuniões com muitas pessoas e não calculam friamente o tempo que isso é gasto. Então, supondo que meu time tenha 10 pessoas e eu tenho 2 reuniões de 1 hora por dia. No fim, eu tenho 2 reuniões de 1 hora por dia, vezes 10 pessoas. Então, são 20 horas de trabalho que eu tenho ali dentro dessas 2 reuniões no dia, que talvez essas 20 horas de trabalho gerariam muito mais valor desenvolvendo o produto, falando com o cliente, desenvolvendo novas arquiteturas, fazendo o melhor gerenciamento do projeto. Só que, como é fácil adicionar pessoas no invite, e as pessoas têm um senso de, não, o Agostinho ele consegue entrar na reunião, mas se não tiver assunto para ele, ele desliga a câmera e faz o trabalho dele. Então a gente tem vindo dessa cultura, né, cara? O cara tá assim, essa reunião não tá interessante, desliga a câmera
mutou o microfone e fica lá. Aí parece que o Gustavo está na reunião, qualquer coisa ele fala alguma coisa, mas por que isso? Se essa Sim, reunião, se o Gustavo não teve participação nenhuma nessa reunião, será que era bom ele estar nessa reunião gastando esse tempo? Então, provavelmente não. e isso é uma coisa muito importante das pessoas começarem a pensar por quê. Porque, e aí agora puxando a sardinha para o outro lado, né? Por Uhum, que fazer boas reuniões geram mais resultados? Primeiro, porque o desalinhamento, o caos, ele é natural nas organizações, em qualquer tipo de organização. Pode ser na sua família, na sua igreja, no seu bairro, no país, na sua empresa. Normalmente as coisas já tendem a ir do organizado para o desorganizado. Normalmente as pessoas tendem a ir do alinhado para o desalinhado. Isso já é normal de se acontecer. Por isso, quando cada um tem ideia, quando não tem um direcionamento, quando não tem um alinhamento, vai correr o risco de eu gastar um bom tempo fazendo uma coisa que o Agostinho já está fazendo também, ou que o Agostinho sabe que vai chegar lá na frente e vai dar errado. Então, quando eu tenho boas reuniões, quando eu tenho boas comunicações, quando eu tenho um canal de comunicação ativo nas ferramentas, por exemplo, no meu Slack, no meu Teams, no meu Discord, num grupo do WhatsApp, quando eu tenho esses bons canais de comunicação e bons elementos ali de como fazer alinhamentos, você vai conseguir gerar muito mais resultado do que se você não fizesse alinhamento nenhum. Tá? Em falando de software, é certo que aí não sei se devem ter pesquisas a respeito disso, mas se você um determinado nível de reunião e alinhamento vai fazer com que você seja mais produtivo, vai fazer com que você entregue mais coisas na sua empresa. E, cara, o custo de uma reunião improdutiva, ele é muito alto, né? Porque é as horas das pessoas, são as horas das pessoas e eu acho que não tem coisa pior, assim, do que aquela percepção das pessoas desmotivadas, pô, eu não deveria estar aqui, essa reunião aqui é mais do mesmo, eu não consigo contribuir, ou por mais que eu consiga colocar coisas aqui que eu acho que tem valor, eu não estou sendo ouvido, a minha presença aqui não vale nada, né? Então eu acho que fazer boas reuniões gera muito resultado, tanto porque você aproveita melhor as horas das pessoas, quanto você mantém elas motivadas, porque elas saem da reunião, pô, aqui foi bacana, aí eu consegui colocar ali a minha opinião, consegui eventualmente desapegar de uma coisa que eu acreditava, porque as pessoas que estavam ali fizeram eu mudar de ideia, entendeu? Tem a reunião produtiva, você sabe, entendeu? Você sabe, você sai dela ali com aquela percepção, oh, essa conversa foi boa, né? Eu consegui, de Uhum, fato, tirar um bom proveito daqui, né? E a reunião uhum, produtiva é aquilo, pô, você ficou ali meia hora, às vezes ficou 15 minutos, cara, mas não adiantou nada. Você viu que uhum. aquilo não serviu para nada. Então é muito importante para manter o moral das pessoas também, né? Eu acho que isso Exato. é E a fundamental. presença disso. Nós já falamos em uma outra live, mas a presença é importante. Então, se eu entro numa reunião com o Agostinho, ele vê que eu estou aqui fazendo essa reunião com ele, participando, estando aqui, é muito diferente esse moral que o Agostinho falou, ver que todo mundo está engajado, todo mundo está de câmera aberta, é muito diferente a percepção. Supondo que eu estivesse aqui apresentando o resultado de um projeto meu que deu certo, e tem 20 Uhum. pessoas aqui, e essas 20 pessoas estão ali olhando, estão, às vezes, até com a mão visível, estão ali, não estão digitando nada, eu estou vendo que elas estão prestando atenção. O senso de que eu fiz um bom trabalho e minha equipe está comigo é muito maior do que se tivesse todo mundo com a câmera fechada, mutado e ninguém falasse nada. Sim, cara, a gente até fez uma vez um grupo lá chamado Pia Morto, né? Porque a gente trabalhava num cliente que os caras entravam na daily, todo mundo câmera fechada, no mudo. Você entrava ali para falar, tipo, e aí, hoje a gente vai fazer isso, 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 ontem aconteceu aquilo, e aí, pessoal, o povo ficava quieto, assim, não falava nada. Então, assim, Que mano, morto. isso aqui é um PMO ou são PMortos, mortos, né? São pessoas que estão ali e não querem, estão ali, mas não queriam estar ali, entendeu? Elas estão ali por obrigação. Sim. Então é muito importante você revisar, né? Às vezes você tá fazendo uma reunião que tem potencial de ser boa, no papel ela era importante, mas as pessoas estão ali só por obrigação e você tem que revisar isso, né? Uhum. E aí, o próximo ponto, né, Gustavo, é aquilo: por que não fazer reuniões que poderiam ser e-mails? E por que não mandar textos, áudios que deveriam ser reuniões? Então, muita gente fala assim: essa reunião deveria ser um e-mail. Pô, mas tem muito e-mail, texto, áudio que deveria ser uma reunião também. Então, por que não fazer um dos dois, né? Uhum. Vamos lá. Esse aí é complexo, né?
Cara, Ai, cara. eu posso começar. Por que não fazer reuniões que podem ser e-mail? Meu, se Primeiro porque é você. clássico. Não, Danchi, primeiro porque é clássico e todo mundo vai ter essa dor em determinado momento da sua organização. E as pessoas vão ficar conhecidas com isso, né? Então já vai o carinha. Ah, o Gustavo é o cara da salinha, o Agostinho é o carinha da reunião. Tudo o cara pede uma reunião. Vai falar oi, o cara pede uma reunião. Então você vai criando esses traços de personalidades que as suas reuniões começam a ser relevantes. Cara, olha, semana passada mesmo, eu fui convocado por uma secretária lá do lugar que eu trabalho. Eu falei assim, cara, pessoa tal, né, quer fazer uma reunião com você. Aí eu falei assim, qual que é a pauta? Aí eu falei assim, é a apresentação de um trabalho XYZ. Eu falei, pô, bacana, o cara vai apresentar o trabalho, né? Legal, cheguei lá na reunião, vamos agendar para apresentar esse trabalho tal dia. Meu, eu me desloquei, eu fui presencial lá, entendeu? É, pra, com a pauta, a apresentação do trabalho X. Não vou nem falar, né? Porque é antiético. Pode ser que depois alguém veja aqui. Mas, poxa, eu cheguei lá, o cara, não, eu te chamei aqui pra agendar a apresentação. Quase que eu falei, pô, era só você ter mandado um WhatsApp, né? Tipo assim, vamos tal dia se reunir para apresentar isso. Então, esse é o típico de reunião. Cara, você chama a reunião só para agendar alguma coisa. Ou para falar alguma coisa que, se você mandasse um WhatsApp, a pessoa respondesse com poucos textos ali, resolveria, entendeu? Então, não fazer reuniões que poderiam ser e-mail é importante para você, poxa, poupar o tempo das pessoas, respeitar o tempo das pessoas, né? E isso é facilmente perceptível, assim. Uma reunião que pode ser e-mail é uma reunião que, poxa, se eu tratasse isso aqui numa conversa de WhatsApp, se eu tratasse isso aqui num e-mail, num chat no Teams, resolveria rápido? Resolveria em 5 minutos, em menos de 5 minutos? Resolveria. Então, não precisaria de fazer reunião, né? Agora, por que não Exato. mandar texto ou áudio que deveriam ser reuniões? Porque às vezes, se você vê que você ficou 2 horas trocando chat, ou que você vai precisar de meia hora, 1 hora trocando áudios ali, e o problema seria resolvido em 5 minutos, em 10 minutos uma reunião, aí é o típico caso da reunião que deveria acontecer e não aconteceu porque foram vários chats, vários áudios, vários e-mails trocados, entendeu? Então é sempre uma relação de custo e benefício. Se o custo da reunião é muito baixo, pô, você fez a reunião em 5 minutos você resolveu, mas você poderia ter resolvido em 1 minuto por chat, não precisaria ter feito a reunião. Você E o tá negócio de desperdiçando chat tempo. tem que ser efetivo, né, Agostinho? Não adianta eu poder mandar um e-mail para o Agostinho, que vai cair no meio da caixa de e-mail dele, que tem mais 500 mil e-mails, e ele não vai ler igual. Então, quando a gente está falando de não fazer uma reunião e enviar um e-mail ou alguma coisa assim, tem que ser alguma coisa que seja efetiva. Então, se eu Total. perguntar para o Agostinho agora, Agostinho, vão amanhã comigo para São Paulo? Amanhã eu estou indo 6 horas da manhã para São Paulo. Você quer ir comigo? E num chat é muito mais rápido do que eu. Cara, vamos fazer uma reunião? Aí uma liga para o Agostinho. E às vezes até a estratégia de ligação vai funcionar. Até a estratégia de. É que a gente está no remoto, né? Mas eu lembro quando era todo mundo presencial 100%, cara, muitas vezes o cara chegava na mesa. Então, o cara chega na sua mesa, Gustavo, cara, você vem amanhã para São Paulo? E eu consegui responder aquilo em 1 minuto. Como a gente veio para o Aham, trabalho remoto, as pessoas acham que vão substituir isso como? Com reunião. Quando na aham. verdade não. Existem inúmeras ferramentas, existem inúmeras alternativas para substituir essa comunicação, ser muito mais efetivo, menos burocrático, menos moroso e menos estressante até, né? Total. É tudo uma questão. Você não mandar uma reunião, você não fazer uma reunião que poderia ser um e-mail, ou você não mandar um e-mail que poderia ser uma reunião, é sempre pela reflexão de custo-benefício, entendeu? Se você gastar muito mais tempo mandando e-mail, mandando chat, mandando áudio, do que gastaria, às vezes, 5 minutos numa reunião, significa que a reunião é melhor, entendeu? Então, Uhum. é importante sobre isso. Às vezes as pessoas ficam discutindo problemas técnicos do produto e mandando chat aqui, mandando chat ali, mandando vídeo aqui, vídeo ali, simplesmente porque elas não pegam, param e conversam 5 minutos sobre aquilo, entendeu? Você conversa Uhum. 5 minutos, rabisca alguma coisa ali, isso já resolve, né? Então, sempre Sim. pense nessa relação de custo-benefício e você vai evitar que ambas coisas sejam feitas, né? Uhum. Indo para o final, né, Gustavo? Pô, onde você vê que as pessoas mais erram em gestão de reuniões? Primeira coisa é desvirtuar as reuniões, né? Então Isso é comum.
cara pega dele ali para falar de coisas que ele achava que deveriam estar no produto. Difícil para mim. Ou ele pega Discovery para perguntar, mas o status do projeto, tá bom ou tá ruim? Ó, mas a gente tá entrando aqui nesse mérito de como deveria ser o produto, mas você sabe que da última vez que a gente trabalhou nisso, deu ruim, né? O cara tá misturando na retrospectiva ali com o Discovery. Quando a gente optou por essa solução tecnológica, aconteceu isso, aí o fulano não fez aquilo, o cara começa a querer discutir a relação no Discovery. Então, desvirtuar a reunião é a pior coisa. Se a reunião tem um propósito... E é uma dificuldade muito grande, porque é automático, né, para mim, por exemplo, eu que sou mais... que dá na cabeça, né, cara? Mas eu que sou mais comunicativo, digamos assim, para mim é muito mais difícil manter o foco ali. Pô, qual que é o nosso foco da nossa daily? É atualizar? Então, cara, deixa eu ouvir, deixa eu atualizar, e se eu tenho outra pauta, por mais que seja, pô, já tá todo mundo aqui, vamos falar, se isso é constante e frequente, tem um erro nisso. Não é uma vez que aconteceu, pô, toda vez o Gustavo aproveita dele para ficar falando, para poder alinhar projeto, N coisas. Se isso é constante e frequente, cara, tem um problema. Não tem um problema ali, tá desvirtuando, o Gustavo tem que pensar em novas estratégias. Total. Então, é aquilo, não faça mudanças aí, né, do propósito da reunião, não desvirtue reuniões, né? Outro ponto é não planejar reuniões. Então, se você faz sempre reuniões não planejadas, isso é um problema, porque as pessoas não têm capacidade de prever como elas vão usar a agenda delas, e muito menos se elas vão ser produtivas, se elas vão conseguir entregar o projeto ali no prazo, se as estratégias de gestão estão adequadas. Por quê? Porque toda hora tem uma reunião diferente, e aí você não consegue se organizar para fazer coisas que não são reuniões apenas, né? Então, se você não planeja as reuniões, se você não tem datas específicas para elas, né? Ou o último ponto ali que o Gustavo trouxe, que é muito importante, eu também acho isso aqui, cara, fundamental, usar a agenda apertada, né? O cara marca uma reunião das 9 às 10 e a outra das 10 às 11 e a outra das 11 a meio-dia. Se atrasar 15 minutos, você já desvirtuou ali o horário. Desvirtuou o horário não, né? Você já gerou um problema de prazo para começar as reuniões lá da frente, porque você encavalou, você não contou com imprevistos, né? E, cara, esse negócio da agenda muito apertada é uma questão também de você entender que seu cérebro vai fritar uma hora, entendeu? Você ficar 5 horas em reunião, por mais que as reuniões acabem dentro do prazo ali, tipo 5, 10 minutos umas antes da outra, mas seu cérebro frita, cara. Você é um ser orgânico. Você pode pegar qualquer reloginho desse aí, Agostinho. É praxe, tá? Você tem qualquer relógio desses medidores ali de estresse, etc. Pega um dia que você fez 10 reuniões e olha ali a sua média para você ver. Vai ser um dia que você foi mais estressante, porque você muda de assunto toda hora, você está desvirtuado, você acaba o seu dia exaurido e parece, por mais que você tenha feito várias reuniões e vários elementos, parece que você perdeu o seu dia. Tá? Parece que você perdeu o seu dia. Sim. Então é muito importante, assim, respeitar o funcionamento do seu cérebro, que se você ficar o dia inteiro em reunião, você vai ficar estressado e provavelmente você não vai ser produtivo, por mais que às vezes as reuniões ali tenham propósito, elas foram planejadas conforme um método, etc. Então é bom você mesclar a sua agenda, parte em reuniões, parte em trabalho que não são reuniões, né? Especialmente quem trabalha com desenvolvimento de software, que o Gustavo sempre gosta de trazer isso. É um trabalho que é diferente de você construir uma parede, né? Então, você começou a construir a parede, você parou para fazer uma reunião, você volta de onde você está na parede. Agora, você está construindo um software, você parou ali para fazer 5 reuniões, você não consegue voltar de onde você estava. Para você voltar de onde você estava, a lógica, as regras de negócio, etc., você vai precisar, às vezes, do mesmo tempo que você usou para chegar até onde você estava, simplesmente porque você precisou fazer reuniões, entendeu? Então, uma coisa que eu recomendo é separe dias da sua agenda para você fazer reuniões e dias que você não vai fazer reuniões. Ou pelo menos se você não consegue tirar o dia, tire períodos, entendeu? Então, no meu caso, por exemplo, eu sei que não é o caso que todo mundo vai conseguir aplicar, mas eu também não consigo aplicar na plenitude ainda. Eu comecei essa estratégia recentemente, eu preferencialmente faço reuniões segunda e quarta. Terça, quinta e sexta. Eu sei que eu eventualmente vou fazer, mas eu tento não fazer reuniões esses dias. Por quê? Porque são dias de foco, dias que eu tô ali fazendo coisas específicas relacionadas ao meu trabalho. Ou eu tô planejando um projeto, ou eu tô eventualmente trabalhando em algum software, ou eu tô planejando como eu vou depois orientar uma pessoa num dia de reunião sobre um determinado software que ela vai fazer, entendeu?
ou eu tô planejando uma estratégia aqui da empresa, entende? Então, são dias de foco, porque eu sei que se eu separar 2 horas de foco, mas antes eu tinha reunião e vou ter reunião depois, acabou, cara. Eu não vou conseguir entrar na reunião com a mentalidade adequada, e eu não vou conseguir voltar depois para meu trabalho de foco sem pensar no que estava acontecendo na reunião, entendeu? Por isso que o ideal é você, se você não conseguir separar dias para não fazer reunião, como eu estou tentando fazer agora, e assim, apesar de não conseguir aplicar na plenitude, já está gerando bons resultados. Separe pelo menos períodos, tá? Isso é muito importante para quem trabalha com tecnologia, porque a sua cabeça ela vai funcionar melhor, tá? Exato. E é E isso, aí, né? aí, aí Isso você vai ver muito. isso é fruto de você não errar, como o próprio Gustavo trouxe, né? Que é usar uma agenda muito apertada, encavalando uma reunião na outra. Eu queria deixar uma última coisa que eu aprendi e foi muito bom para mim, cara. É melhor você deixar as pessoas ansiosas esperando para falar com você de novo do que com raiva de você e não querer falar com você nunca mais. Então, quando a gente tem Pô, isso é muitas boa, hein? pessoas que elas estendem a reunião, a reunião de meia hora vira 4 horas e meia e etc. e vira um caos. As pessoas ficam com raiva de você até. Então é melhor você planejar a sua reunião. Agostinho, vamos falar 1 hora sobre o nosso projeto? Vamos. E ser o mais focado possível e não deu certo, vamos marcar um papo 2. E o Agostinho ficar animado de marcar um papo 2 depois comigo sobre o nosso projeto, do que eu falar, vamos falar sobre o nosso projeto, é 1 hora, e no final eu gastei 5 horas e meia falando do nosso projeto, entendeu? Então, Sim. deixe as pessoas ansiosas para ter reuniões com você de novo, do que com raiva de você ter roubado todo esse tempo não planejado delas, né? Isso é muito importante, né? Poxa, você organizar uma agenda produtiva de reuniões de trabalho é justamente isso que o Gustavo está falando, né? Como organizar isso? É você planejar para um determinado tempo. Se você puder, separando atividades de foco, é que você vai trabalhar ou só com gestão ou só com desenvolvimento, separadas em períodos diferentes. Em períodos diferentes você vai fazer reunião de manhã, então você vai fazer o seu trabalho de foco à tarde. Você vai fazer o seu trabalho de foco de manhã, então suas reuniões vão ser à tarde. Se você tenta separar isso e respeitar isso. Como você O falou, horário de o foco, Gustavo achei que você falou, falou uma coisa poxa, importante, né? é 1 hora para fazer reunião. Então, se não deu em 1 hora, a próxima não vai ser agora, né? Eu vou respeitar o meu horário. Então, eu precisaria de 3 horas. Então, que eu separe uma outra de 2 ou outras 2 de uma. Né? O que você fala aí? Você falou do horário de foco, então as ferramentas, por exemplo, My Analytics, que está dentro do ambiente Microsoft, etc., que agora é o Viva, ele consegue Ah, criar na sua agenda diretamente. Ali você vai nele, vai configurar o período de foco, ele cria esse slot de período de foco dentro da sua agenda e ele já vê que reuniões você tem planejado e ele cria isso semanalmente. Você escolhe lá se sim. prefere o período da tarde ou da manhã, e ele vai criar isso na sua agenda. E se você respeitar esse período, é muito bom, porque você já tem na sua agenda fechada um tempo ali que você vai focar. Focar no quê? Às vezes em finalizar uma tarefa, às vezes em matar pendência, ler seus e-mails, trabalhar, sei lá o que você vai fazer. Mas é um período de foco e você consegue fazer isso com mais efetividade, né? Lembrando que sempre que a gente planeja qualquer coisa, tem mais chance daquilo dar bons resultados, e se não der bons resultados, tem mais chance de você contornar ali e tirar uma lição aprendida. Se você faz tudo no Go Horse, digamos assim, tem pouquíssima chance de você aprimorar. Com certeza, realmente essa integração das ferramentas da Microsoft, né, que você vai lá, planeja o horário de foco, o cara no Teams, ele vai ver que você está em horário de foco, a tendência é ele respeitar, né? Ou, se ele for sacana igual eu, ele manda uma mensagem urgente ali e Urgente, né? exclui ela, porque aí ela vai ficar apitando e o cara não vai conseguir abrir ela. Né? Então é aquilo, pô, o cara integra o Outlook com o Viva, para ele já ter a agenda dele com horário de foco. Se ele já tá dentro do Teams, o colega já vê que ele tá com foco, então ele não vai conseguir chamar ali de cara, né? E você vai respeitar aquilo. Então, uma coisa que é muito importante também é, se você vai usar, por exemplo, o seu Outlook para fazer a sua agenda, faz uma agenda que você consiga seguir, entendeu? E, preferencialmente, coloque como uma tática de comunicação no seu projeto de software que as pessoas terão agenda. Porque não tem coisa pior do que, eu trabalho com agenda, eu sou muito organizado, mas, meu, se toda a sua equipe não trabalha, não adianta nada, entendeu? Então, tenta implantar isso no seu ambiente de trabalho, porque usar a agenda é uma constante evolução.
sabe? Conforme você usa, você vai vendo que, primeiro, que você não é um super-homem, você não consegue fazer várias coisas na semana. E o segundo ponto é que você precisa aprender com a agenda mal planejada. Porque raramente você vai fazer uma agenda, na verdade, nunca aconteceu comigo, de você planejar uma agenda na semana e você cumprir ela na íntegra. Não significa que o planejamento não foi produtivo, significa só que a sua capacidade de planejar, ela foi imprecisa. Mas quanto mais precisa é a sua capacidade de planejar, significa que você tem mais lucidez sobre o que você é capaz de fazer naquele período com aquela demanda que você tem. E se toda a equipe tem essa visão, aí eles vão usar as ferramentas de produtividade, por exemplo, as ferramentas para você gerenciar suas tarefas, para você usar o Vivo ali para definir seu período de foco, por exemplo, o seu Outlook para você ter a visão de blocos de tempo para você fazer as coisas de uma forma produtiva mesmo. Senão você simplesmente vai ter as ferramentas e as pessoas não vão conseguir ser cada vez mais produtivas, né, com elas. Então é muito, muito importante isso. É uma cultura que você vai implantando e é uma mentalidade, né, de ser responsável com o próprio tempo e respeitar o tempo das pessoas. Isso tudo é a gestão da comunicação em projeto de software. Tem muita coisa para falar ainda sobre isso, né, Gustavo? Mas nós voltaremos em outros conteúdos aí. A gente marca uma outra reunião. A gente marca outra. Marca uma outra reunião para falar disso. Certo, pessoal? Obrigado por terem nos acompanhado até esse momento. Se você chegou até esse momento do vídeo aí, comente o que, Gustavo? Reunião. Isso aí. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.